Olá, guerreiros, olá, guerreiras, tudo bem? Professor J aqui, iniciando aí esse nosso projeto, né, de contribuir com você, aluno, nosso aluno aqui, guerreiro que é, desculpa, guerreiro que é amigo. Então a gente tem esse projeto aí, visando aí contribuir com a sua preparação aí para os concursos da área policial, né, carreiras policiais. Hoje o foco o quê? Polícia Penal. Hoje o cara tem que focar bastante, é um concurso que vai ser muito concorrido, é um concurso que está atraindo muita atenção. Por quê? Porque hoje a Polícia Penal tem uma excelente estrutura, tanto questão financeira como estrutura de trabalho, tem desenvolvido cada vez mais a sua atuação. Então hoje é um órgão de destaque, um exemplo, né, na sua área, no combate à criminalidade, na ressocialização de pessoas que foram submetidas ao sistema penitenciário. E tem aí, né, por surpresa, acredito para todos, um novo concurso aí da Polícia Militar do Estado do Ceará. São 1000 vagas, né? A gente tem que observar aí que tem a questão das cotas, né? Que tem uma parte que é para mulheres, uma parte que é para a questão de afrodescendentes. Então, você tem que entender que são um concurso que é partilhado. O que é que eu quero dizer com isso? É que você tem que observar que não são 1000 vagas para todos, né? Tem ali partido, né? Separado ali por grupos, e você tem que entender que, por exemplo, você não está na cota, então você não vai disputar 1000 vagas, você vai disputar 500 e poucas vagas, 600, eu não sei, né? Isso aí é no caso concreto, quando o Estado realmente lançar o edital, que a gente vai ver quantas vagas de fato serão. Ou seja, você tem que saber como você está estudando, né? Qual é o sistema que você vai encontrar. Então, são 2 concursos excelentes aí, né? Para quem tem o ensino médio e não completou ainda 30 anos, pode fazer tanto PM, como pode fazer aí o concurso da Polícia Penal. E hoje nós vamos aqui, com o nosso projeto gratuito aqui, contribuir com você estudando a Lei de Tortura, Lei 9455 de 97, uma lei que certamente aí será cobrada tanto na Polícia Penal, como será cobrado aí na Polícia Militar. Vamos lá. E falando aqui, ó, o grupo, né, que eu faço parte do grupo J Concurso, né, e que são vários professores, está lançando aí a segunda-feira agora, dia 13 de junho de 2022, a turma aí para a Polícia Militar. E já foi lançado aí já a turma para a Polícia Penal, tranquilo? Então, você que é de Sobral, quer fazer parte de um time aí vencedor, de um time que vai contribuir certamente, potencializar aí a sua aprovação, entre em contato aí com o grupo J Concurso. Vamos lá? Vamos lá, guerreiros. Aqui o que é que acontece? A gente vai começar a situação da lei. Como é que essa lei surgiu? Como é que essa lei veio buscando aí proteger aí esse bem jurídico? Qual o bem jurídico? De onde nasceu? Qual o fim que se destina, né? Para que foi criada essa lei? Tudo tem uma motivação aí, tem um motivo, né? Para que sejam criado normas, para que tenha determinados atos administrativos, então você vai buscar ali. Então nós estamos agora, nesse momento, olhando aí a questão do quê? Do fundamento constitucional da lei de tortura, né? Vamos lá, para o fundamento constitucional da lei de tortura. Vamos primeiro abordar o fundamento constitucional da lei de tortura. Vamos lá. Lei de Tortura 9455 de 97 define os crimes de tortura e dá outras providências. Fundamento constitucional, está lá no artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Então, a lei já avisou aí. Por quê? Porque nós temos uma Constituição que tem um dos seus princípios, que é a dignidade da pessoa humana. Você vê lá nos fundamentos da Constituição, nos princípios fundamentais, que o legislador buscou sempre proteger a dignidade da pessoa humana, combatendo qualquer tipo de ato que venha ferir a dignidade da pessoa humana. Proíbe tortura, criaram crimes hediondos, proibição, a única privação de liberdade aí que a gente vê visto na Constituição é que
só por meio de determinação judicial ou em flagrante delito. Então nós temos um Estado que busca garantir a proteção da dignidade da pessoa humana, efetivar de fato os direitos e garantias fundamentais. Então você está estudando, tem que focar, tem que entender, tem que entrar na realidade aí. Você tem que buscar, dominar e ver aí o que o Estado busca e tentar entender, não apenas memorizar, decorar, não. Entre, estude, seja o melhor para que você possa aí cada vez mais potencializar a sua aprovação. Vamos lá. Inciso aqui 43 da Constituição, do artigo 5º da Constituição Federal. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura. Então nós vimos aí que há um mandado constitucional de criminalização, né? O Constituinte diz assim: proteja o cidadão, proteja a integridade física e mental do cidadão para que ele não venha a ser submetido à tortura. Crie uma norma que venha a desestimular a prática da tortura. Então nós temos lá: a lei considerará crimes inafiançáveis, olha aí, vedação à fiança, e insuscetíveis, outra vedação, é insuscetível de graça e anistia, aqui nos termos da Constituição. Praticou crime de tortura, já sabe que não pode já recorrer aí à fiança, se for, é claro, chegando na delegacia, eu quero pagar a fiança. Não, meu filho, infelizmente é inafiançável. Estou preso lá judicialmente, pronto, uma prisão temporária, uma prisão preventiva. Então você não pode querer, eu quero pagar a fiança, não tem negócio de falar fiança. Eu vou pedir aqui uma graça, uma anistia. Pode esquecer, não tem. São vedações constitucionais. Fiança, graça e anistia. Vamos lá, guerreiro. Isso aqui que nós vimos agora, doutrinariamente se denomina aí um mandado constitucional de criminalização. Vamos lá. Então você tem que dominar primeiro, cara, a letra da lei. Domina a letra da lei, deixa de essa questão, só vídeo aula, só questões. Isso eu vejo como atividades complementares. Se você não domina a lei, como é que você vai fazer questões? Estudo reverso, sim. Esse estudo reverso é quando está em reta final, pós-edital. Aí sim, você já estudou, aí agora você vai fazer o estudo reverso aí para preencher as lacunas. Mas começar logo com a questão do só de exercício, eu não concordo. Assistir só vídeo aula, não, porque você tem que conhecer a letra da lei. Ainda, apesar de hoje, a jurisprudência está crescendo bastante nas questões, ainda requer, sim, a maioria, acredito que 70% do conteúdo, requer que você tenha aí a leitura da letra da lei. Vamos para frente? Próximo. Vamos lá, destaques. O que é que a gente pode destacar aí doutrinariamente, jurisprudencialmente, sobre a lei de tortura? O crime de tortura é prescritível. O que é isso? Só existe 2 crimes que são imprescritíveis, aí previstos pela Constituição, que é a prática do racismo e a ação de grupos armados. Bizu antigo, racismo e ações de grupos armados, civis ou militares, você vai ver que são crimes imprescritíveis, ou seja, o jus puniendi, o Estado, o poder dever do Estado, continuará sempre ali, poderá o Estado sempre ali buscar a punição do indivíduo que praticar o crime de racismo ou de ação de grupos armados. Já o crime de tortura, ele é prescritível. Então pronto, se eu sei que só ração e ação de grupos armados são imprescritíveis, por exclusão, todos os outros são o quê? Prescritíveis. Nós estamos aqui, guerreiros, estudando uma forma mais superficial, né? Você vai dominar a letra da lei, né? Depois vai para a jurisprudência. Nós não iremos nos aprofundar em doutrina, em jurisprudência, a não ser aquilo que é necessário para que você possa desenvolver aí suas questões de forma satisfatória. Mas não se aprofundar em muitas teorias que, ao nível do seu concurso, que é da Polícia Militar e da Polícia Penal, não serão cobrados. Uma prova para delegado, uma prova para juiz, aí é outro nível. Você vai debater teorias majoritárias, teorias minoritárias, decisões, discorrer sobre determinado tema, posicionamento de um autor, tudo bem. Então hoje o que você deve fazer é o nível 1, é estudar a letra da lei e complementar, quando necessário, com doutrina e
jurisprudência. Vamos lá. Artigo 5º da Constituição, inciso aqui 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de quê? De reclusão. O que é, guerreiro? O que significa essa questão? O que é que implica a pena ser de reclusão? Nós temos duas espécies de pena. A pena de reclusão, nesse caso aqui, a pena que comina reclusão, e a outra detenção, certo? Que tem detenção nela. Vamos lá, com o termo detenção. Quando a pena ela vem trazendo que a pena é de detenção, significa que aquele que vier ser condenado com a sentença transitada e julgada, ele poderá iniciar o cumprimento da pena tanto no regime semiaberto como no regime aberto. Se a pena for de reclusão, significa isso que poderá, no caso concreto, aí, depois da sentença transitada em julgado, o condenado aí, ele poderá ser submetido a 3 regimes. Reclusão, regime fechado, semiaberto ou aberto. Detenção, no máximo aí ele vai para o semiaberto. Então, a possibilidade aí de ser submetido o condenado à pena transitada em julgada é muito mais gravoso quando a pena prevê aí, a pena prevista é de reclusão. Tranquilo? Então entendeu o que é reclusão, o que é detenção. O que é que implica? Implicará no regime de cumprimento de pena. Para frente. Aqui o inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, a ação aqui. Essa caneta aqui não é brincadeira não. Você tem que pegar o bizu, não peguei ainda, né? Mas vamos lá. Ação de grupos armados, isso, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então nós temos aqui o nosso mnemônico, racismo e ação de grupos armados como crimes imprescritíveis. Não é racismo nem ação de grupos armados. Ah, tem uma jurisprudência. Beleza. O que foi equiparado a racismo? Beleza, se foi equiparado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando aqui hoje da letra da lei. Se ele disser nos termos da Constituição, nós temos 2 crimes que são inafiançáveis. Show? Bola para frente, né? Foco, meu amigo. Comece a estudar. Não aguento, não sei o que mais. Busca aí o que é que está te limitando, o que é que está tirando a tua atenção. Ou você faz isso, ou você vai perder aí a oportunidade, né, de realizar o seu sonho. Vai estar aí quem vai seguir, vai dar o seu melhor, vai estar na plateia, no palco. E você vai ficar sempre na plateia. Mas isso não significa que você é menos inteligente, que você é burro, que você é... Não significa que você não entendeu que você tem que direcionar as suas energias para a concretização do seu sonho e buscar eliminar aí qualquer fator que esteja aí atrapalhando aí, impedindo ou dificultando aí que você venha desenvolver uma capacidade de estudo. Então, analisa, senta, vê, acabou-se. Aqui a gente já chegou aqui, guerreiro, não, cara, eu nunca vi isso, eu não sei, eu nunca estudei isso, não sei o quê. Quando o cara chega aqui, a gente ajuda ele a encontrar o seu próprio sistema de estudo. Não adianta, ter um pacote acolá de R$2.000, não sei quanto, o cara se garante, às vezes não se adequa. Cada guerreiro, cada guerreira tem suas especificidades, tem seus problemas pessoais, falta de o tempo é pouco, ambiente de estudo, dificuldade financeira, dificuldade de concentração. Então, não tem um plano que se encaixe todo mundo. Você pega e pode moldar ali, tirando um pouquinho de um plano, tirando um pouquinho do outro plano de estudo e adequando a sua realidade. Então, como é que eu vou descobrir? Tá com o pau estudar. Começa, senta, vai olhando ali, pega o bizu de um, pega um bizu de um colega e vai. Mas o que você tem que focar não é buscar um método milagroso, e sim estudar. Leu a letra da lei, você já está aí com 70% aí já encaminhado aí para a sua aprovação. Vamos lá. Nós agora vamos para o próximo. Vamos lá. Divergências com as normas internacionais que trata do crime de tortura. Como regra aí, o ordenamento jurídico brasileiro trata o crime de tortura como um crime comum. Quanto ao agente, isso nós estamos falando,
quanto ao sujeito ativo, aquele que pratica aí o ato ilícito, né? Que pratica o crime de tortura, que pratica o delito de tortura. Então a gente vê quanto ao sujeito ativo. O crime pode ser comum, o crime pode ser próprio ou de mão própria. O que é um crime comum? Que não requer ali uma qualidade especial, ou seja, qualquer pessoa pode praticar esse crime. É diferente de um crime de concussão, é um agente público ali, exige a qualidade de ser agente público. Então é diferente aqui não. Crime de tortura, essa é a regra, diferentemente das normas internacionais que vê aí que tem para praticar o crime de tortura tem que ser um agente público, né? Então aqui, o namorado tá achando que a namorada aí tá com outro relacionamento, tá tendo aí uma traição, aí ele pega o celular dela, bora, me dê a senha, senão cortar seu dedo, não sei o que mais, aquele negócio todo, olha, você vai ver, não sei o que mais, começa a praticar um ato de tortura, né? Para que ela confesse, confessa que tu me traiu, confessa que tu me traiu, tal, aquele negócio todo. Então, o que é que acontece? Aí também o namorado, que não é agente público, estará praticando a conduta aí prevista aí no tipo penal tortura. Também, assim como agente público, ou seja, é um crime comum. Isso é a regra. Já nas normas internacionais, elas acreditam, elas preveem aí que é um crime próprio de agente público, né? Vamos lá. Como regra, que vamos lá, se essa caneta dá certo. Como regra, o ordenamento jurídico brasileiro trata o crime de tortura como um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de tortura, diferentemente das normas internacionais que trata o crime de tortura, aqui, o estagiário aqui, faltou aqui completar. Mas é isso aí, né? O importante é que você entendeu a divergência aí nesse ponto quanto ao agente que pratica o delito, quanto ao sujeito ativo. Lembrando que a gente vai fazer outro vídeo aí com 10 a 20 questões também, totalmente gratuito, para que você possa aí reforçar aí o conhecimento. Mas você lê a letra da lei, que já tá bom. Acompanhe nossas redes sociais aí, canal do YouTube, o Instagram, que a gente vai estar aí postando aí o material em PDF para que você possa acompanhar as aulas. Vamos lá. Vamos lá? Agora vamos entrar na lei de fato, né? Artigo 1º da lei de tortura. O que é que diz o artigo 1º aí da lei de tortura? Constitui crime de tortura constranger, núcleo verbal aí, constranger. Constranger quem? Alguém com emprego de, o método utilizado, por meio de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, se tiver na questão, é necessário que haja castigo físico, lesão, agressão para que se caracterize a prática do crime de tortura? Não, porque tanto faz. E assim, constranger alguém mediante o quê? Emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, não é necessariamente que tem que ocorrer lesão corporal, agressão, para que seja caracterizado. Pode ser através da ameaça, causando o quê? Um sofrimento mental também. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Você está praticando aí o delito, em tese, é claro que a gente vai ver aqui, o especial fim de agir, estará praticando aí o crime de tortura, guerreiro. Foca na letra da lei no início. Não se enche material, pega só o material, pega uma apostila ali, certo? Uma apostila ali grifada. Pega esse material e começa, guerreiro. Comece, porque 90% dos guerreiros, das guerreiras, vão começar pós-edital. Esse aí, 90% eu posso dizer para você. Se ele já não tiver um conhecimento acumulado, se vai começar do zero, ele vai fracassar. Vai só encher linguiça lá no dia. Só para encher linguiça, viu? Não vai dar para fazer muita coisa não. Vamos lá. Agora nós estamos diante aqui das alíneas do inciso 1º, do artigo 1º. Vamos lá. Como é que as espécies, agora nós vamos ver as espécies de
tortura, visto aí pela doutrina. A letra da lei não diz isso, quem diz é a doutrina. Vamos lá. Causa-lhe um sofrimento físico ou mental, com o fim de... O que é que a doutrina ela tem aí como entendimento majoritário? Tem aqui constranger alguém causando violência ou grave ameaça, né, causando-lhe sofrimento físico ou mental, é um dolo genérico, né? Eu estou agredindo uma pessoa ali, só que para caracterizar a tortura não quer só esse dolo genérico. Também, como antigamente era mais falado, um dolo específico. Hoje se passou a adotar o especial fim de agir. Eu estou agredindo, eu estou ameaçando, causei sofrimento físico ou mental. Mas isso, por si só, não é necessário para caracterizar aí a prática de um crime de tortura, uma espécie de tortura. Exige-se, nos casos que nós veremos aqui abaixo, também um especial fim de agir. Nesses casos aqui que nós iremos ver agora. O que é que acontece? Eu causei sofrimento físico ou mental com o fim de obter informações, declaração, confissão da vítima ou de terceiro. Ou seja, eu espanquei com o fim de obter informação, obter declaração, obter confissão da vítima ou de terceiro. Eu posso estar torturando o filho do cara aqui, pá, né? Torturando aqui, pá, olha aqui, fazendo um vídeo. Tu vai dizer ou não? Vou cortar a orelha do teu filho aqui, da tua mulher, do teu pai, da tua mãe. Então, tanto pode ser objeto da tortura aquele de quem o agressor, né, o autor ali, o sujeito ativo quer obter a informação, a confissão, como ele pode estar agredindo uma pessoa, mas que para obter, para forçar que outra pessoa confesse ou expresse ali, né, aquela informação que ele deseja. Então vamos lá. Então aqui, como é que a doutrina chama essa espécie de tortura? A doutrina chama a tortura confissão, certo? A tortura prova. Então vai depender aí do doutrinador. Então nós estamos diante da primeira espécie aí de tortura, denominado pela doutrina de tortura confissão ou tortura prova. Vamos agora para a linha B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Se vier para prática de contravenção, princípio da legalidade, né? Então, se não está na lei, você não pode caracterizar. Pode caracterizar outra conduta? Sim. Mas se for as agressões, o sofrimento físico ou mental, for para a pessoa cometa crime, cometa uma contravenção, não estará caracterizado a prática aí da tortura por falta de previsão legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Está lá no artigo 5º, também está no artigo 1º da Constituição, né? Então, se vier na questão, determinado indivíduo, através de violência e grave ameaça, que causaram sofrimento físico ou mental a Joãozinho, né? Para que Joãozinho viesse a praticar contravenção penal. Não estará caracterizado porque a letra da lei traz aqui crime de tortura. Como é, Jota, que a doutrina chama isso aqui? Como é que a doutrina chama isso aqui? Chama isso aqui de crime de tortura para a prática de crime. Tortura para a prática de crime. Então, a linha A, tortura confissão, tortura prova. A linha B, tortura para a prática de crime. Na linha C, nós temos aqui a espécie chamada de tortura preconceito. Então aqui, vamos lá, o que é que diz aqui? Em razão de discriminação, não é discriminação, é discriminação, que discriminação? Racial ou religiosa. Então, como é que se chama doutrinariamente? Doutrina preconceito. Nós estamos aqui adotando um segmento que é colocado aí pela maioria dos doutrinadores, guerreiros, né? Aí tem a doutrina que tem outros posicionamentos. O que eu estou dizendo, a gente está pegando aqui aquilo mais essencial, aquilo que é mais cobrado, para que você possa... eu vi um livro aqui que tem outro exemplo. É claro, é doutrina. Quem está vendendo doutrina, né? Está criando. As doutrinas se modificam. Por quê? Porque todo dia aí, né? Está surgindo novos posicionamentos, novas interpretações. Então você não deve se apegar a isso. O que eu posso garantir para você que o que eu estou colocando aqui agora é aquilo que tem sido cobrado aí de forma majoritária nas questões de ensino médio,
que é o tipo de concurso que você... Ah, mas tem concurso que tá muito mais difícil, é tipo concurso para delegado, é concurso a prova de ensino médio. Eu sei que é assim, só que o concurso não pode fugir também da sua essência. Nós estamos falando de concurso que quer questões discursivas, né, para que você possa aí colocar posicionamentos. Nós estamos falando aqui que é cobrado em questões objetivas, né? Não quer dizer que é fácil. Você tem que estudar, estude o máximo possível para que você não seja surpreendido aí. Não acredito que vai ser fácil. Prova fácil é complicado. Melhor é aquela prova mais difícil que realmente passa quem estudou de verdade. Vamos lá. Agora nós temos aqui o inciso segundo. O que é que diz o inciso segundo? Submeter, o núcleo verbal aqui, alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, grifa aqui, meu amigo, grifa aqui, a intenso sofrimento físico ou mental, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, reclusão de 2 a 8 anos. Então vocês viram aqui, guerreiro, ó, daqui para cá tortura, tortura confissão, tortura prova, tortura para a prática de crime, tortura preconceito, aqui tortura preconceito e aqui tortura castigo, como chama a doutrina, tem pena de reclusão de 2 a 8 anos. Vai gravando aí as penas. Nós temos pena de reclusão e pena de reclusão de 2 a 8 anos. Vai memorizando aí, só existe um tipo penal aqui na lei de tortura, que a pena é de detenção, ok? O restante tudinho é pena de reclusão. Vamos lá. Como é que a doutrina chama isso aqui? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, tortura, castigo. Esse é o nome doutrinário aí, tranquilo? Vamos para frente. Repetindo, nós vimos aqui que todos os 4 tipos penais aqui, todos os delitos aqui são de reclusão, pena de 2 a 8 anos. Vai gravando aí, vai fixando o conhecimento. Vamos lá. Nós temos aqui, né, o parágrafo 1º. O que é que diz? O que é que diz aqui o parágrafo 1º? Parágrafo 1º aqui. O que é que diz aqui o parágrafo 1º? Vamos lá. Parágrafo 1º, deu um problema aqui no programa, mas a gente está aprendendo essa tecnologia, né? Parágrafo 1º, o que é que diz aqui? Na mesma pena incorre. Quando você vê esse termo aqui, ó, na mesma pena incorre, você vai dizer que trata de conduta equiparada. Conduta equiparada. Equiparada a quem? Aos tipos penais que anteriormente antecederam ele. Então aqui a pena vai ser também de quanto? De 2 a 8 anos de reclusão. Reclusão de 2 a 8 anos. Essa conduta aqui que nós iremos ver aqui do parágrafo 1º, ela é equiparado à tortura lá, a tortura confissão, que é chamada também tortura prova, a tortura para a prática de crime, a tortura preconceito lá e também a tortura castigo. Então vamos ver lá. Na mesma pena incorre quem? Submeter pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Já vi alguns doutrinadores chamando aqui a tortura do preso. Outro doutrinador chamou de tortura pela tortura, né? Então, você vai ver aqui que o nome aqui vem aqui trazendo especificamente aqui pessoa presa, né? Você vê aqui que é diferente da tortura castigo, que não tem um termo aqui, a intenso sofrimento físico
o mental, né? A gente vai dar aqui um intervalozinho aqui e já a gente vai iniciar novamente aqui a partir do parágrafo 2º. Tranquilo, guerreiros? Tamo junto, voltamos já.